Olá pessoal, vamos então fazer a correção do nosso simulado aí que você acabou de fazer, né? Presta atenção, o objetivo disso é mostrar para você como você deveria ter resolvido isso aí. Se você acertou, parabéns, não acertou? Aprenda agora com essa correção para não cometer mais esse erro pela frente aí. Nossa questão diz assim: uma das atividades importantes realizadas pelos químicos é o estudo de propriedades químicas macroscópicas e microscópicas. Lembre que eu falei para vocês isso várias vezes. O grande problema da química é explicar o mundo macro, que é o mundo que eu vejo, que eu enxergo, a partir do mundo micro, que é o mundo que eu não enxergo, o meu mundo invisível, mas existente. Eu enxergo a matéria, que é o conjunto de átomos, mas eu não enxergo o átomo formador da matéria. Então, o estudo do mundo microscópico me explica o mundo macroscópico, ok? Vamos lá. A partir de substâncias simples e compostas, puras e impuras. A Federal adora pedir esses dois conceitos. O que é simples e o que é composto. Simples é formado por apenas um tipo de elemento. H2, O2, P4, O3, Al. Apenas um tipo de elemento, podendo ter um ou mais átomos. A composta tem mais de um tipo de elemento. H2O, hidrogênio e oxigênio. H2SO4, hidrogênio, enxofre e oxigênio. NaOH, sódio, oxigênio e hidrogênio. Puras e impuras. A pura é aquela que tem apenas uma espécie química e a impura tem mais de uma. Lembrar que quando eu falo que impura se é mais de uma, nada mais é do que uma mistura. Para eu definir se é puro ou se é impuro, um material desconhecido, eu levo esse material para o aquecimento. Se o ponto de fusão e de ebulição forem constantes, esse material é quimicamente puro. Se a fusão e a ebulição forem variáveis, ele é impuro. Logo, tem mais de um tipo de material nesse meio. Tem mais de uma espécie de substância química, ok? A constatação de regularidades permite ao químico elaborar teorias para explicar essas propriedades. Entenda isso mais uma vez. A química é uma ciência experimental. Eu faço um trabalho de laboratório, um trabalho de observação, até no meu mundo macroscópico, no meu dia a dia, observo alguns fenômenos que se repetem e a partir desta observação eu crio muitas vezes teorias. Outras eu crio postulados. Lembra? O que é um postulado? É uma verdade dita que não pode ser provada. É uma verdade por quê? Porque ela me explica um fenômeno do meu dia a dia. Então, nós criamos teorias a partir dessas observações. Legal? Quais as afirmações são verdadeiras? Dê a soma delas, né? Vamos lá. Primeiro item aí. O grafite e o diamante são variedades alotrópicas do carbono. Até aí verdade. A alotropia é o fenômeno pelo qual um elemento forma mais de uma espécie simples. Carbono, grafite e diamante. Oxigênio, O2 e O3. Pois ambos são formados a partir do carbono. Verdade. De átomos isótopos desse elemento. O que explica as suas propriedades totalmente iguais. Completamente errado. Grafite e diamante são totalmente diferentes. São formados pelo mesmo elemento, logo são alotrópicos, mas têm propriedades diferentes. Grafite escuro e quebradiço, diamante transparente, extremamente duro, grafite bom condutor, diamante mau condutor, diamante extremamente duro. Lembre, camada desse pré-sal agora, o petróleo, tem que furar esse poço, usar broca de diamante. Então está errado. Lembre, alotropia são substâncias diferentes, tá? Propriedade diferente formadas a partir do mesmo elemento. Então o texto está confuso, está errado. Alotropia, mesmo elemento, mas substâncias diferentes com propriedades diferentes e não iguais. Por favor, cuidado aí. Item 02. Aço, ozônio e gás carbônico são exemplos de substâncias puras e simples. Ora, se é simples, é apenas um tipo. Errado, né? Aço é ferro e carbono, é uma liga metálica. Gás carbônico é CO2, é carbono e hidrogênio. Então, são substâncias compostas. Ozônio não, ozônio é simples, né? O3, somente oxigênio. Então, o aço e o gás carbônico tornam incorreta essa afirmação. Legal? Item 04. Sal de cozinha, areia fina, água e óleo. É uma mistura heterogênea composta de apenas duas fases. Cuidado quando o cara fizer mistura para você. Utilize o bom senso, utilize os conhecimentos práticos. Eu peguei a água,
Joguei nessa água sal de cozinha, a água dissolve. Jogo areia, a água não dissolve. Jogo óleo, a água também não dissolve. Então eu passo o quê? Lá embaixo areia, lá em cima o óleo e no meio a mistura água e sal. Então tem apenas duas fases? Não. Ela tem três fases. Lá embaixo a areia, que é uma fase sólida. A água e o sal de cozinha, que é uma mistura aquosa de água e sal. E lá em cima o óleo, uma terceira fase. Então eu tenho uma fase sólida lá embaixo e duas fases aquosas, né? Visíveis a olho nu. Então, mais de uma fase visível a olho nu está incorreta a afirmação. Item 08. Coar um suco de laranja representa um processo de filtração. Eu até brinquei e, entre aspas, briguei com você. Tem muito aluno que era questão na prova porque não sabe termo popular. A cozinha de casa, a garagem da tua casa, é trabalhar isso aí. Lembra aquela questão da UDESC? Untar a forma, sovar a massa de pão. O que é untar? É passar gordura na forma, para não grudar a massa de pão. O que é sovar o pão? É amassar, né, a massa para que ele possa crescer. O que é coar um suco? É pegar a laranja, passar no espremedor, espremer e passa por uma peneira, por um tipo de filtro, para que eu possa retirar isso aí. Então, eu posso dizer, coar o suco de laranja é o processo de filtração? Sim. Eu vou coar esse suco, vou retirar aquele bagaço que ainda está lá, passando somente o líquido que é o suco. Então, verdadeiro isso aí. É uma filtração sim, tá? Então, coar é filtrar, por favor, cuidado com isso aí. Item 16. Um material que apresenta ponto de fusão e ebulição constantes é com certeza puro. Verdade. O ponto de fusão e de ebulição, os dois ao mesmo tempo constantes, ele é puro. Por que isso? Porque há aqueles casos particulares. Tem alguns materiais onde apenas a fusão é constante e a ebulição não. Lembra? Chama de mistura eutética. Tem material que apenas a ebulição é constante e a fusão não. Chama de mistura azeotrópica. Agora, se ambos são constantes, com certeza ele é puro. Verdade, isso aí. Então, por favor, cuidado com isso. Maravilha? Item 32. 10 gramas de hidrogênio, 32 gramas de oxigênio e 180 gramas de água possuem, respectivamente. Por favor, um cuidado enorme com isso. A Federal adora cobrar de vocês essas relações numéricas na prova. Ela adora cobrar isso aí. 10 gramas de hidrogênio, 32 de oxigênio. Transforme essas massas em mols. Transforme isso para mol, tá? Lembrando, ele deu as massas molares de hidrogênio e oxigênio e o número de Avogadro, que é o número que representa a quantidade do mol. Vamos lá. Primeiro para o hidrogênio. Ora, o hidrogênio é H2, se a massa dele é 1, 2 gramas é a massa molar. 2 gramas é a massa de 1 mol. Em 1 mol eu vou ter 6 vezes 10 a 23. Como ele fala em 10 gramas de hidrogênio, ora, eu vou ter 5 vezes mais. De 2 para 10 aumentei 5. De 6 eu passo para 30 vezes 10 a 23, resposta afirmativa por enquanto. Olha lá, respectivamente, 30 vezes 10 a 23 de hidrogênio, verdade. Para o oxigênio, O2 é a sua fórmula molecular, a massa dele é 16, O2, a massa molar dele é 32. 32 gramas é a massa de 1 mol, é a massa de 6 vezes 10 a 23. Ele fala que tem 32 gramas de oxigênio e aqui ele tem 12 vezes 10 a 23, está errado. Tá? Está errado. Porque eu tenho 6 vezes 10 a 23, que é o valor de 1 mol de moléculas. 12 seria o número de átomos que eu tenho. Porque em cada molécula tem 2 átomos. Então está errado esse item aqui. Como também esse outro, né? Olha aqui, ó. H2O. 18 gramas, hidrogênio é 1 e O 16 na água. 18 gramas é o valor do mol. 6 vezes 10 a 23. 180 gramas, 10 vezes mais, eu teria 60. Então aqui, ó, a afirmativa é verdadeira. 60 vezes 3 moléculas. Então o erro está no oxigênio, que 32 gramas de oxigênio representa a massa de 6,02. Ok? Espero que você tenha tido um bom resultado na prova. Se não conseguiu, continue se dedicando, estudando, que você vai conseguir chegar lá na frente da Federal com uma boa nota. Ok? Um abraço a todos do professor Urtigão.